Eu cumprimento os irmãos nesta manhã com a paz do Senhor. Nós iremos estudar a lição de número 7, 15 de agosto de 2021. O assunto da lição é o ministério de Eliseu. O textuário diz assim: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos teus servos, do rei de Israel, e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. 2 Reis 3:11. Verdade prática: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. O textuário fala que disse Josafá, ele falou que por algum profeta do Senhor, para que, se tinha algum profeta do Senhor, para que consultemos. Aí se apresentou Eliseu, né? Aquele que servia Elias ali, quando ele fala aqui que disse: Aqui está Eliseu, né? Filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Quer dizer, tinha Eliseu como profeta que servia Elias, né? Antes de Elias ser arrebatado. E nós estamos falando do ministério de Eliseu, o sucessor de Elias. E a verdade prática fala que Deus usou e ainda usa os seus servos, né? Deus usou no passado, né? E ainda usa os seus servos para operar milagres. Basta que nós cremos, temos fé e cremos, né, que Ele faz milagres, e colocar nossa fé em ação para que Deus possa realizar grandes e grandes milagres nos nossos dias ainda hoje. Porque a palavra disse que nosso Jesus não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a lição de hoje, ela tem como objetivo, primeiro, de evidenciar que o Senhor zela por seu povo, demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepta, sinalizar o ato de fé de Eliseu. É os três pontos que essa lição quer nos mostrar nesta manhã. Vamos orar para passarmos para o irmão Adeildo, que ele vai dar continuidade na lição. Bendito Deus, eterno Pai, graças te damos por estarmos aqui nesta manhã, para aprendermos da Tua palavra. Que o Senhor possa estar tomando a direção, tomando a cadeira de mestre, da graça, da sabedoria, da unção, da força para o Teu servo, queira transmitir a Tua palavra. Essa é a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã, eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Aqueles que irão nos assistir pelo canal da Assembleia de Deus, pelo canal do YouTube ou pela página no Facebook, a Assembleia de Deus, eu que Deus possa abençoar a sua vida nesta manhã com toda a sorte de bênção. Estaremos estudando no dia de hoje, dia 15 de agosto de 2021, a lição de número 7, que fala sobre o ministério de Eliseu. Nós vimos na lição passada, no domingo próximo passado, que assim que Deus eleva Elias no carro de fogo, Eliseu ele toma posse da vitória, da capa de Elias, e com isso ele pega aquela bênção de Elias para ele. E ele recebe uma porção dobrada de Elias, da porção dobrada do Espírito de Elias sobre a vida dele. E nós vamos ver na lição de hoje aquilo que Eliseu fez pela misericórdia do Senhor naquele povo daquela época. A introdução diz que o ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nesta lição estudaremos sobre 3 deles: o milagre das águas que alagaram o vale, sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Então nós vamos ver nessa lição esses 3 milagres operados através da vida do profeta Eliseu. Nós vamos ver um vale encher de água, nós vamos ver a multiplicação do azeite da viúva e vamos ver a morte sendo tirada da panela naquele tempo. E isso é importante, vai evidenciar a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu.
Nós vamos ver nessa lição que, quando começa a falar sobre o ministério de Eliseu, nós vamos ver que Elias operou grandes milagres, mas a Bíblia relata que o profeta Eliseu, ele pôde concluir o dobro de milagres que Elias fez. É porque ele era bom? Não, porque o Senhor é bom. O Senhor, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Eliseu, ele entendeu o que estava findando o ministério de Elias, então ele ficou ligado no profeta Elias. E a Bíblia diz que quando Elias perguntou o que ele queria, ele queria a porção dobrada, quer dizer, ele quis o melhor de Deus para a vida dele. O primeiro ponto diz que Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. O primeiro subponto fala sobre reis bons e maus. O segundo subponto, 3 reis vão à guerra contra os moabitas. E 3, a predição de Eliseu se cumpriu. Nós vamos ver que naquele período havia uma alternância entre reis bons e reis maus. E na realidade, os reis maus não levam em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Geralmente, muitos reis foram bons, mas também muitos reis foram maus porque deixaram de servir o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E com isso, os reinados foram de mal para pior, né? E para referir a um determinado rei como mau, ele diz que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia adoração a ídolos. E nós vemos que muitas das vezes aqueles casamentos com povos pagãos era o motivo de trazer um culto estranho, um culto não ao Deus verdadeiro, e aquilo era introduzido junto ao povo de Israel. E esses reis eram indo de mal a pior, não fazendo a vontade do Senhor. Então por isso ele era medido como reis bons e reis maus, porque a introdução de ídolos, a introdução de deuses pagãos junto ao povo de Israel. Quando fala sobre 3 reis vão à guerra contra os moabitas, Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor, Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca, em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus, e o rei de Edom, que era vassalo de Judá. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Nós vemos que este problema daqueles reis, eles vão à guerra contra os moabitas. Eles reclamavam das altas taxas de impostos cobradas na época, e com isso eles vão contra, vêm para aquela guerra contra os moabitas. E com isso nós vemos que entre Eliseu, no terceiro subitem, que é a predição de Eliseu se cumpriu. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que águas e abundâncias alagariam milagrosamente toda aquela região, sem ação dos ventos e sem chuva. O Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas. Nós vemos que naquele período, nós vamos ver que o povo de Deus, ele é cercado, eles são desprovidos de todas as águas para beber, para alimentar os seus gados. Mas naquele momento, Eliseu entra em ação e profetiza que naquele vale surgiria muitas águas que alagariam o vale sem chuva e sem vento. Aquele momento realmente, irmãos, é o primeiro milagre grande que Eliseu preveu realmente. E a Bíblia diz que, como Eliseu preveu, aquilo aconteceu verdadeiramente. Eles cavaram vários poços e a água começou a brotar naquele vale. Aonde não tinha chuva, a água surgiu. Aonde não tinha vento, a água surgiu. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus é um Deus que faz milagre, faz maravilha no meio do teu povo. E assim como foi com Eliseu, ele ainda é com a igreja na atualidade. Deus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Ele faz brotar água da onde não existe água. Ele faz todo mal ser jogado por terra assim que ele quiser. Apenas com a palavra do Senhor, todo mal ele é jogado por terra, e o Senhor vai nos dando vitória a cada dia. Nós vamos ver que Eliseu, dentro da Bíblia, quando ele fala sobre Elias, que grandes coisas Elias fez, mas Eliseu, ele teve a porção dobrada, ele teve a quantidade de milagres duplicada da quantidade de Elias, porque o mesmo Deus que foi com Eliseu, com Elias também ele era com Eliseu. Nós vamos ver que
Não importa se pessoas infiéis existirem no meio dos fiéis, o Senhor sempre intervirá a favor dos que o temem. Então, nesta manhã, é uma manhã de vitória para nossas vidas. Não importa o que nós queremos realmente da parte do Senhor. Se você tem sido fiel diante do Senhor, nesta manhã, Ele é poderoso para vos abençoar. Ele é poderoso para curar a tua enfermidade nesta manhã. Ele é poderoso para repreender todo mal, para abrir a porta de emprego, aquela porta que está fechada. Ele é poderoso para realmente libertar os cativos e oprimidos, porque o nosso Deus, Ele intervém na vida daqueles que o buscam, naquele que busca Ele de coração, de toda sinceridade. Se há alguém com fidelidade do Senhor, Ele pode atender a tua súplica nesta manhã, pelo poder que há no sangue de Jesus. O segundo ponto, ele fala sobre Eliseu aumenta o azeite da viúva. É um outro milagre realmente que aconteceu naquele período do profeta Eliseu. A Bíblia diz que a situação das viúvas de Israel era uma situação caótica. Não era como hoje, que nós temos o INSS que abriga as pessoas que vão ficando órfão e viúva de um esposo ou de uma esposa. Hoje, se alguém tem carteira assinada ou ele contribui com o INSS, na morte do esposo, automaticamente a esposa, os filhos estão amparados pelo sistema do INSS aqui no Brasil. Mas a Bíblia diz que a vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover o sustento. Então uma mulher ela tinha um papel muito importante no meio da família, que era cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar da casa. O homem ele era o provedor de todas as coisas, mas aquela mulher, aquela viúva estava atravessando um momento tão difícil da vida dela. Ela tinha ficado viúva do seu marido, e o caso da viúva de um dos discípulos do profeta de Israel não era uma viúva qualquer, era uma viúva de um homem que tinha servido ao Deus verdadeiro de Israel. Ela tinha aquela confiança no Deus de Israel, mas ela viu que despreparada, não esperava chegar naquele estado de viuvez, sabendo que está passando momentos difíceis. E o que ela faz? Ela fica numa situação complicada, falta suprimentos, dívidas e ameaça de seus filhos serem vendidos como escravo. Mas Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu as suas necessidades. Nós vamos ver que naquele espaço de tempo, ela vai ver que o Deus de Israel seria o único Deus verdadeiro que poderia suprir as vossas necessidades. E quando ela clama ao Deus de Israel, que ela fala com o Senhor, aquele que tudo podia, Deus abre uma porta para ela. Nós vamos ver que como acontece o milagre na vida daquela mulher. Por que aconteceu? No segundo item fala que uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre na vida daquela mulher. Nós vamos ver que após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos, que ao entrar em casa com os filhos, fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco de azeite que possuía e pô-las à parte à medida que ficassem cheia. E foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. Aqui nós vemos uma lição muito importante na vida daquela viúva. A grande lição, ela dava bem com todos os seus vizinhos. Porque o profeta perguntou: o que tens em casa, mulher? Ela pôde dizer: eu ainda tenho um pouco de azeite em uma botija. Ela tinha preparado ainda, ela tinha um pouco de reserva, não tinha acabado tudo na vida daquela mulher. Mas aí o que ele diz? Vai, pega vasos emprestados. Ele não falou a quantidade de vasos, e eu creio que ela vai na casa de um vizinho, na casa do outro, e vai pegando vasos emprestados. E a Bíblia diz que o que o profeta ordenou? Que ela entrasse para a sua casa, fechasse a porta juntamente com seus filhos. Nós temos uma lição nesta manhã, que quando ele fala fechar a porta, fala de intimidade com o Senhor. É uma coisa com a família. Ela não precisou chamar os vizinhos, os amigos, não. Era ela e o Senhor. O milagre aconteceria
pela sua fidelidade, pela sua confiança, pela sua necessidade diante do Senhor, e o Senhor de Israel já tinha ouvido a sua petição naquele dia. E o que nós vemos nesta noite, nesta manhã, é que o Senhor, Ele tem bênçãos para dar a cada um. E aquela mulher, depois dela pegar vaso emprestado com a vizinhança, com os vizinhos dela, ela fechou a porta, chamou os filhos, e juntamente com ele foi colocando um pouco de azeite em cada vaso emprestado. E a Bíblia diz que quando ela coloca o azeite em cada vaso emprestado, automaticamente os vasos foram sendo cheios. E a Bíblia diz que ela pegou o azeite, vendeu aquele azeite, pagou todas as dívidas e ainda pôde ver o resto daquele azeite. O que nós vemos nesta manhã é que o Senhor, Ele tem provisão para nossas vidas. Não importa a sua necessidade, não importa o tamanho do teu problema, se você chegar com confiança ao Senhor, com a tua fidelidade ao Senhor, tu verás que o Senhor é aquele que vai abrir porta aonde não tem porta. Aquela mulher, aquela comunhão que ela tinha com seus vizinhos, aquela comunhão que ela tinha com seus amigos, ela pôde pegar aqueles vasos emprestados, pôde fazer aquela comunhão com seus filhos, em secreto, em família. Aqui nós vemos que a família é importante para o Senhor. Assim como aquele profeta, aquele discípulo daquele profeta, esposo daquela mulher, que a Bíblia não cita o nome, ele teve uma vida pautada diante do Senhor, o Senhor pôde atender ao clamor daquela viúva. No terceiro item nós vemos que fé, obediência e família unida. Nesse episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Às vezes, o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em sua palavra. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Então a nossa família, ela tem um grande valor para o Senhor. A nossa família unida, a nossa obediência ao Senhor e a nossa fé, todas as bênçãos serão concretizadas da parte do Senhor para nossas vidas nesta manhã. E nós vamos ver que aquela mulher, ela pôde tomar posse da sua vitória. Aquela mulher, ela pôde entender que a vontade do Senhor, a sua obediência, a sua fé no Deus de Israel, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, era o Deus que ela servia, era o Deus que poderia suprir as suas necessidades. Imagina uma mulher viúva, sem marido, ainda perdendo os filhos por causa de umas dívidas. Não, mas o Senhor atendeu o seu clamor, o Senhor atendeu a sua voz e pôde fazer um dos grandes milagres naquele dia, e o nome do Senhor foi glorificado. Você vê que este milagre, ele foi registrado nas Escrituras. Aquele milagre serviu de testemunho e ainda serve para nós, que nós precisamos de fé, precisamos de obediência e precisamos de família unida. A família é aquilo que Deus tem de melhor para nós. A família, ainda mais a família com filhos, é o melhor que nós temos. Mas imagina, nós perdemos nossos filhos por causa de dívida. Não, o Senhor é aquele que entra com providência, é aquele que abre o céu, que discute nos céus em favor dos teus filhos, em favor daqueles que buscam ao Deus verdadeiro nesta manhã. Que Deus possa continuar abençoando a cada um, que possamos ter uma fé cada vez mais, uma fé arraigada, uma fé fortificada no Senhor, que possamos ser obediente ao Senhor e saber que Deus tem o melhor para cada um de nós. E nós vamos ver também o terceiro milagre que Eliseu, ele cita, a Bíblia registra no livro de Reis, que é a morte que havia na panela. Nós vemos que a escola de profetas, os filhos ou os discípulos dos profetas, estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Essas três cidades foram os locais que aqueles que seguiam o profeta Elias
fizeram um local de encontro, um local de estudar a palavra, um local de buscar o Senhor. E eles foram considerados que ali tinham o rancho dos profetas. E aqueles homens viviam ali buscando ao Senhor para fazer aquilo que Deus tinha de melhor. E nessa escola, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperava em Israel, porque todos eles eram perseguidos por alguns reis. Então, naquele período, todos os homens e mulheres que levantavam para falar contra a idolatria eram perseguidos por aqueles reis maus, reis que tinham aqueles casamentos com mulheres estranhas, com mulheres pagãs. Mas Deus sempre levanta homens e mulheres compromissados com a palavra. E aqui a lição diz que nessas escolas eles eram encorajados a buscar melhor a compreensão da palavra de Deus, de desenvolver um relacionamento pessoal com o Senhor e contribuir com a manutenção da resistência contra a apostasia. Estamos vivendo momentos difíceis, estamos atravessando momentos em que a igreja sempre é atacada pelo adversário, mas a igreja do Senhor, ela segue triunfante, porque ainda existem homens e mulheres na face da terra que estão de joelhos dobrados diante do Senhor. E aqui diz que enquanto tiver um ou dois fiéis diante do Senhor, Ele atende o clamor. E com aqueles alunos, aqueles profetas que estavam ali em Gilgal, em Betel e Jericó, não era diferente. E quando eles reúnem aquelas escolas para aprender, para realmente ter um relacionamento com o Senhor, nós vamos ver que o Senhor tem o melhor para a vida de cada um. E aqui diz que a morte na panela foi na escola de profeta de Gilgal, que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos, provavelmente pela falta de conhecimento sobre plantas. E diante da escassez de alimentos, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepinos silvestres que continham veneno. A comida foi servida aos homens, mas logo que a provaram, gritaram: a morte na panela. 2 Reis 4:40. Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado aquele grande milagre. Nós vamos ver que naquele momento, aquele veneno naquela comida que estava naquele caldo era para acabar com todos aqueles discípulos daqueles profetas. Mas quando alguém grita que é a morte na panela, aqui não fala que aquele rapaz ele pegou porque ele quis, mas eu vejo que pela falta de alimento, pela escassez de alimento daquela época, ele pega alguns legumes, algumas folhas e alguma folha que não poderia estar no meio, acaba estando. E nós vamos perceber que verdadeiramente a morte estava na panela. Mas quando alguém prova daquele caldo e grita: a morte na panela, Eliseu, ele liga no céu e pede um bocado de farinha. E a Bíblia diz que quando ele joga aquela farinha naquele caldo, naquele caldeirão, ele fala que aquela morte, a morte que estava para acontecer com aqueles filhos dele, declarou que não havia mais perigo algum, porque Deus havia realizado o milagre no meio daquela comida. Quantas vezes nós estamos nos momentos mais difíceis da nossa vida? Muitas das vezes que nós não vemos solução, mas quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor nos atende. Nós vamos ver que o primeiro milagre sobre aquela água naquele vale era coisa que não tinha condição de acontecer, mas Deus honrou sobre a vida de Eliseu. O segundo milagre que a lição relatou para nós nesta manhã foi a questão do azeite daquela viúva. Ainda existia um pouquinho de algo para que ele pudesse usar para ser abençoado, aquela viúva e seus filhos naquele período. E por terceiro, ele usa um bocado de farinha para tirar a morte daquele caldeirão. Deus, ele usa o que ele quiser, da forma que ele quiser, para abençoar o teu povo, para trazer um milagre para a tua vida. Não importa o que você ainda tem de reserva na tua casa, mas professora Adeildo, eu tenho tão pouco aqui na minha casa, a minha fé está tão pequena,
mas a Bíblia diz que se nós tivermos a nossa fé como um grão de mostarda, nós diremos ao monte, transporte para outro lado, e ele será transportado. Não há necessidade de termos uma fé tamanho de um carro, do tamanho de uma montanha, não. Basta ter uma fé, a obediência do tamanho de um grão de mostarda, e nós veremos que o Senhor, Ele tem coisas grandes para nos dar, coisas grandes para realmente dizer que verdadeiramente o Senhor, Ele tem coisas grandes para os teus filhos nesta manhã. Eu não sei o teu pedido, eu não sei a tua angústia, mas creio que esta manhã é uma manhã de vitória para a tua vida. Estamos chegando à conclusão desta lição. Nós queremos dizer que Deus não necessita de ninguém para realizar milagres, porém, sempre Ele espera de nós uma atitude de fé. Ele não precisa de você para realizar um milagre, não precisa de mim. Ele espera de nós apenas uma atitude de fé. Que atitude é essa? Aquela atitude de eu chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Senhor, eu preciso da tua graça. Senhor, eu preciso do teu poder nesta manhã. Eu preciso que o Senhor venha entrar com providência, libertar os meus filhos, libertar meu esposo, abrir uma porta de emprego, entrar naquele processo que está parado há muito tempo na justiça. Essa é a atitude que Deus precisa de nós. Essa atitude de obediência, uma atitude de fé, para que o Senhor realize obras grandes em nossas vidas. A conclusão diz que, nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos aconteceram em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Deus, Ele conta comigo e com você, com atitude de fé. Ele sempre vai usar algo nas nossas vidas para que alguém seja abençoado. Ele sempre vai usar algo na sua vida para que você seja feito um milagre da tua vida. Que Deus possa vos abençoar nesta manhã com toda sorte de bênção. E que a palavra do Senhor possa ter primazia em tua vida. Que possamos ser como o profeta Eliseu, aquele homem de fé, aquele homem de coragem, aquele homem que profetizou. E tudo que ele profetizou aconteceu na vida daqueles que foram abençoados naquele período. E você também é um canal de bênção para a tua família. Você também é um canal de bênção para os teus que trabalham com você. Você também é um canal de bênção para os seus vizinhos, para o teu bairro, para a tua cidade, para o teu país. Basta colocarmos a nossa obediência em ação, colocarmos a nossa fé em ação, e nós veremos que o Senhor, Ele tem coisas grandes para nos dar aqui nesta manhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, abençoando a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Nós vamos orar nesta manhã agradecendo o Senhor por esta palavra maravilhosa. E eu quero te pedir, você que ainda não é inscrito no canal do YouTube da Assembleia de Deus, inscreva lá, Assembleia de Deus em Coporanga, ative o sininho para receber as notificações dos nossos cultos e da nossa escola bíblica dominical. E quem ainda não curtiu a página da Assembleia de Deus no Facebook, curte lá também, Assembleia de Deus em Coporanga. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta manhã, em nome do Senhor. Oremos. Pai de bondade, eu quero, Pai, te agradecer por estes momentos que temos passado, Pai, aqui na tua casa, aonde podemos aprender, ó Pai, mais uma porção da tua palavra. Pai, eu quero, Pai, te pedir que nesta manhã tu venha visitar, ó Pai, este lar, esta vida que se encontra, ó Pai, diante deste aparelho, ouvindo e assistindo, ó Pai, essa escola bíblica dominical. Que o Senhor, ó Pai, venha fazer morada no teu coração. Que a tua palavra, Senhor, tenha guarida, possa estar, ó Pai, lugar reservado na vida dos teus filhos nesta manhã. Eu não sei o que eles precisam diante do Senhor, se é uma porta de emprego, se é uma cura divina, se é, ó Pai, uma libertação, se é algo na justiça para ser resolvido, Senhor, mas que o teu Espírito Santo venha trabalhar na vida de cada um com toda a sorte de bênção. Se porventura está enfermo, Senhor, que seja curado nesta manhã.
cessar aflito, Senhor, que todo mal seja jogado por terra e seja liberto pelo poder que é no nome do Senhor. Que a vida possa ser transformada, liberta pelo poder que é no teu nome. Fica com o teu povo nesta manhã, fica com a tua igreja, fica com cada um de nós, que possamos ter uma semana de bênção na tua presença. É a oração que eu faço por tudo, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe nesta manhã e que as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.